A paz do Senhor Jesus, que satisfação estarmos aqui para aprendermos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, 12ª videoaula com o tema Criando Filhos Saudáveis. Sois bem-vindos ao canal EBD com Eduardo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando na reta ali, no finalzinho do estudo trimestral da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos finalizando o estudo sobre relacionamentos em família. E quão valiosos aprendizados temos tido até aqui para a glória do Senhor. E hoje nós vamos estudar mais um tema especial, maravilhoso, importantíssimo, criando filhos saudáveis. E nós não teríamos um outro exemplo, um exemplo melhor que o exemplo que nós temos na pauta de hoje, que é sobre Jesus, sobre a família de Jesus, o crescimento de Jesus, o exemplo maior que nós temos, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Estudaremos em sala de aula, presencialmente, dia 18 de junho, que é o dia que comemoramos o aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Louvado seja Deus por esta denominação, 112º, 112 anos de Assembleias de Deus no Brasil. Parabéns, louvado seja o nome do Senhor por tudo. Nós temos uma lição de hoje que vai nos nortear quanto ao fato de que é indispensável que proporcionemos um ambiente em que os nossos filhos possam crescer de maneira saudável, de modo equilibrado, pois isto é o grande desafio da família cristã. Vamos estudar sobre a família de Jesus, sobre Jesus como ser humano, a parte humana da vida de Jesus, que é um grande exemplo para nós sobre como criarmos filhos saudáveis. Já temos estudado ao longo deste trimestre sobre exemplos como a família de Abraão, que agiu por conta própria, sobre a questão da predileção dos pais por um dos filhos, que nós vamos citar nesta lição de hoje, sobre os sentimentos ruins, como o ciúme, sobre ídolos na família, sobre motim em família. Aprendemos sobre pais zelosos e filhos rebeldes, quando o pai instrui bem, ensina bem, mas o filho acaba indo para o caminho errado. Nós aprendemos sobre o exemplo de relacionamentos no lar, como exemplo da nora com a sogra. Nós podemos ver sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, sobre uma família nada perfeita, que foi a família de Davi, né? Hoje nós vamos estudar sobre uma família de exemplo, de grande exemplo. Aprendemos sobre quando os pais sepultam seus filhos. Na lição passada, nós estudamos sobre os prejuízos da mentira na família. Hoje estudaremos sobre criando filhos saudáveis e logo finalizaremos estudando sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então nós temos a lição de hoje com 3 tópicos e, num total, 10 subtópicos. Nós temos uma lição que aborda fala sobre a família de Jesus e já começa evidenciando que a família de Jesus era uma família normal, uma família comum, uma família como as demais, né? De pessoas normais que tinham um cotidiano normal. O pai terreno de Jesus, José, a mãe, Maria. E nós vemos que este era o casal, José e Maria, que receberam a incumbência de serem os pais do menino, do Jesus homem. Então nós vemos que Deus falou em sonhos com José a respeito do processo de concepção de Jesus no ventre de Maria, de que Maria, sendo virgem, iria conceber Jesus por meio da obra do Espírito Santo, ou seja, Jesus foi gerado no ventre de uma mulher, de um ser humano, porém não como a concepção normal, comum de todo ser humano. Porque a concepção de Jesus no ventre de Maria não foi através da relação íntima dos seus pais. Na verdade, Jesus teve o processo de concepção de Jesus no ventre de Maria
Foi o único na história, porque aconteceu através de uma obra do Espírito Santo, de uma ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, Jesus nasceu no ventre de uma mulher por meio do Santo Espírito, de uma ação do Santo Espírito de Deus. Então, nós vemos que nós vemos então que José, que foi pai de Jesus, se fez, portanto, o pai adotivo de Jesus. E nós vemos, portanto, olhando para essa família, para essa história, nós temos uma lição que tem como propósito extrair lições da casa, do lar, da família de nosso Senhor Jesus, que vão nos auxiliar nos desafios familiares dos nossos dias. Então, nós vamos olhar para a casa, para a família de Jesus e extrairmos lições para a nossa casa, para a nossa família. O primeiro tópico da nossa lição: uma família normal. Então nós vemos, Jesus sendo Deus, então a família dele era uma família de pessoas superdotadas, de pessoas diferentes, de pessoas anormais. Não, pessoas comuns, pessoas normais. Pessoas comuns usadas por Deus para um desígnio, para um propósito maravilhoso, muito especial. Primeiro, dados gerais da família. Nós vemos que José e Maria, os pais de Jesus, eram descendentes da família de Davi, descendentes da família real, da família do rei Davi, conforme lemos em Lucas, capítulo 2, versículos 4 e 5. Vemos, portanto, conforme Isaías 11 e 1, que Jesus é da raiz de Jessé, da geração de Jessé. E nós vemos que o casamento deles, dos pais de Jesus, aconteceu depois que José teve um encontro com o anjo do Senhor. E nós vemos que o anjo do Senhor, conforme nós lemos ali em Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 ao 25, quando Mateus narra, nos primeiros versículos, do versículo 1 ao 17, ele fala da genealogia de Jesus. Do versículo 18 ao versículo 25 do capítulo 1 de Mateus, o evangelista Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. E quando ele está narrando o nascimento de Jesus, dentre outras coisas, ele deixa claro que Deus usou o seu anjo para falar com José em sonhos, para que ele pudesse compreender, aceitar e cooperar no propósito divino. Por quê? Ele estava preparando-se para casar-se com Maria. Aí agora Maria achou-se grávida. Como é que ele iria aceitar Maria, estando ela grávida, antes de se casarem? Então o anjo do Senhor vem e explica para José: José, não tenha medo de receber Maria como tua mulher, ou seja, não tenha receio, não tenha preocupação de casar-se com ela, porque o que está gerado nela é uma obra do Espírito Santo, ou seja, não é porque ela se envolveu com outro homem, não é que ela já tenha praticado um ato íntimo com alguém. O que está gerado no ventre dela é algo especial e é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida dela. Então, como o próprio Deus tratou com José, ele entendeu, compreendeu e cooperou para que o plano de Deus pudesse ser realizado e que ele pudesse cooperar como Deus queria, que ele pudesse agir conforme a vontade de Deus. E nós vemos que José, então, compreendeu o fato de a sua noiva estar grávida, e nós compreendemos através do texto bíblico que José só se relacionou sexualmente com a sua futura esposa após o nascimento de Jesus. Então, por isso, a mãe de Jesus é chamada de Virgem Maria, pelo fato de que Jesus foi concebido no ventre de Maria, sendo ela virgem. É claro que depois eles contraíram núpcias,
e depois de casados vieram a ter relacionamento íntimo e depois vieram outros filhos, como vemos na Bíblia, como veremos citação mais adiante na nossa lição de hoje. Então, nós vemos que Mateus 20, capítulo 1, versículos 24 ao 25 diz: E José, despertando do sonho, porque ele teve um sonho, e no sonho Deus falou com ele através do seu anjo, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então o anjo explicou tudo para ele, ele compreendeu e aceitou. Ele não desprezou a Maria. Porque se ele não entende, ele poderia achar que estava sendo traído, poderia achar que a mulher dele já... Como eles não tinham tido nenhum relacionamento íntimo, porque eles estavam se resguardando para o casamento, fazendo de acordo ao propósito divino, para o casamento, se ela achou-se grávida e ele não tomasse conhecimento, ou não entendesse, ou não aceitasse, ele poderia desprezar Maria, não casar-se com ela e tal. Então nós vemos que ele fez como o anjo ordenou, recebeu a sua mulher, e o texto é enfático, e não a conheceu. Essa expressão bíblica quer dizer que ele não teve relacionamento íntimo com ela. Então, não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Segundo, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Acabei de citar que depois que Jesus nasce, depois de casados, eles vieram a ter relacionamento íntimo, relacionamento sexual. Então, nós vemos que Jesus fora o primogênito, Jesus era o primogênito, mas que a Bíblia registra que eles, Maria e José, tiveram outros filhos posteriormente, né? Irmãos terrenos de Jesus eram Tiago, outro por nome José, outro por nome Judas, que não é o Iscariotes, outro por nome Simão, e a Bíblia nos deixa entender que Jesus tinha pelo menos mais de uma irmã. Então Jesus teve aí vários irmãos, homens e mulheres, irmãos de Jesus. Então nós vemos, é interessante citarmos a respeito dos filhos de José e Maria, dos irmãos de Jesus, que eles, num primeiro plano, não aceitavam que Jesus era alguém especial, que não era só uma pessoa comum, mas que era o Salvador, o Messias, o esperado. Eles não aceitavam Jesus como o Messias. Na verdade, Jesus era rejeitado pelos seus próprios irmãos, conforme lemos em João capítulo 7. Nós vemos que só depois que Jesus morreu e ressuscitou, é que os seus irmãos o aceitaram e o receberam. Aí é interessante que a nossa lição diz que Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Então, Tiago, que era irmão de Jesus, que, segundo a nossa lição, provavelmente era o mais incrédulo dos irmãos de Jesus, dentre os filhos de José e Maria, tornou-se seguidor de Jesus, apesar de, num primeiro plano, ter sido um dos mais incrédulos dentre os seus irmãos. E mesmo Tiago, e aí respondendo uma pergunta, abre parênteses e fecha parênteses rapidinho. Tiago, irmão de Jesus, foi apóstolo? Não. A lição aqui, inclusive, faz questão de evidenciar isso. Mesmo Tiago, irmão de Jesus, não sendo um dos apóstolos, tornou-se o principal líder da igreja em Jerusalém, conforme 1 Coríntios 15 e 7. Então, esse é o primeiro tópico da nossa lição de hoje. Segundo subtópico, o modo de criação de Jesus. Primeiro, Jesus, o Filho especial. Nós vemos que, já citamos há pouco, inclusive, que Jesus teve outros irmãos, mas que, obviamente, Jesus era um filho especial. E que filho especial, né? Nenhum na história
foi tão especial quanto. Porém, nós vemos aqui algo especial. No caso que estudamos sobre Isaac, Rebeca, com os filhos Esaú e Jacó, houvera o erro por parte dos pais de preferir um dos filhos em detrimento do outro. E nós vemos que José e Maria foram sábios, porque mesmo sabendo e lidando com um filho tão especial, eles souberam lidar, cuidar da família sem desprezar os outros filhos. Tiago, José, Judas, Simão, que eram irmãos de Jesus. Então nós vemos que eles souberam administrar essa diferença que havia entre Jesus, o filho mais que especial, dos demais filhos, lidando com os filhos sem diminuir os outros irmãos de Jesus. A nossa lição evidencia que conheceremos melhor ainda a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, ou seja, nós vamos olhar para Jesus, evidenciando o seu lado humano, e conhecermos melhor, analisando as fases da vida de Jesus. Então, nós vamos ver aqui nos próximos subtópicos essas fases da infância, da adolescência e da juventude de Jesus. Segundo tópico, segundo subtópico, a infância de Jesus. Nós vemos que Jesus havia nascido em Belém, da Judéia. Após o seu nascimento em Belém, Jesus foi colocado num coxo, numa manjedoura, num lugar simples, num lugar bem... Jesus esteve numa manjedoura, em um lugar simples. Jesus, não, ou seja, desde o nascimento, Jesus teve uma vida comum e muito simples. Os seus pais não tinham recursos financeiros elevados. Então, Jesus pertencia a uma família simples. Nós vemos que depois de 8 dias, José e Maria, 8 dias após o nascimento de Jesus, levaram o menino para ser circuncidado, que era o costume judeu na época, e deram o nome do menino de Jesus, conforme capítulo 2, versículo 21 do Evangelho de Lucas. Nós vemos, portanto, que Jesus teve uma infância comum, uma infância normal, uma infância como a infância de qualquer criança, de qualquer menino da Judéia. A nossa lição evidencia que, quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, Jesus precisava dos cuidados dos seus pais. Ou seja, ele tinha uma vida normal, de uma criança comum, que precisava do cuidado, que precisava da ajuda, principalmente na vida espiritual, como qualquer outra criança. Jesus teve de deixar a sua terra por um tempo, a Bíblia relata, no período da sua infância, que foi o período que ele teve que ir para o Egito para escapar do rei Herodes, né, que havia mandado ali matar as crianças do sexo masculino, né, pequenas, conforme Mateus capítulo 2, e ali a retirada de Jesus da sua terra por um período, e mais tarde ele voltou com os seus pais para a terra de Israel. Passou um período no Egito, depois retorna. Então aí nós temos um breve resumo desse primeiro período, que é a fase, a infância da vida de Jesus. Terceiro subtópico, a adolescência de Jesus. Nós vemos no terceiro evangelho, conforme a ordem da Bíblia Sagrada, na ordem canônica dos livros da Bíblia, no Novo Testamento, ou seja, no Evangelho de Lucas, que o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós vemos
Isso conforme Lucas 2,52. A Bíblia traz-nos informação. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei, conforme nos diz a nossa lição. Então, o que nós temos em evidência quanto à fase da adolescência de Jesus é o relato de Lucas capítulo 2. Nós vemos ali, conforme o versículo 46, aquele relato que Jesus está ali na sinagoga, dialogando com doutores, com mestres da lei. E aí, nós temos aí, portanto, esse relato em evidência na adolescência de Jesus. A lição diz que a ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, claro, dos judeus. Quais eram? Deveres como participar das principais festas que o povo de Israel realizava, que eram a festa da Páscoa, do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E nós vemos que eles foram para aquelas comemorações e 7 dias depois, todos voltavam para as suas cidades, aqueles que iam para as celebrações. E vemos que os pais de Jesus, os pais de nosso Senhor, não imaginaram que Jesus havia ficado, que Jesus ficou para trás, né? E eles, depois de 3 dias procurando Jesus, o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Olha como já estava o menino Jesus na sua adolescência. Estava na sinagoga, estava no templo, discutindo, conversando, discutindo e ensinando os doutores da lei. Para nós fecharmos esse segundo tópico, quarto subtópico, a juventude de Jesus. Nós vemos que depois dessa fase, depois desse evento de Jesus com os doutores, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são quase que totalmente desconhecidas. Nós vemos que não há muita coisa no relato bíblico a respeito dessa fase da vida de Jesus. A lição diz que depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, quando Jesus apresentou-se junto a João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Então nós vemos que o que nós podemos conhecer à luz do texto bíblico desse período da vida de Jesus é basicamente que Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro, exerceu essa profissão até os 30 anos de idade, e ali o pai dele já havia falecido e possivelmente Jesus é que continuou ali sustentando a casa, né, como responsável pelo sustento da família, aprendeu a profissão e trabalhava como carpinteiro, e foi quando chegou o período, chegou a idade, chegou o momento estabelecido pelo pai, e então Jesus deixou tudo, deixou a sua profissão e começou a exercer o seu ministério, a cumprir o seu chamado. Reuniu ali os discípulos e os mesmos se tornaram apóstolos que iriam dar continuidade à missão de Cristo, iriam prosseguir com a obra que Jesus veio realizar. Terceiro e último tópico da nossa lição, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Nós vemos, conforme Lucas 2, 51, 52, que o texto, no versículo 52, evidencia que crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Primeiro, Jesus crescia em sabedoria. A lição evidencia que Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Então Jesus estudou normalmente. Jesus recebeu educação, instrução como qualquer outra criança.
Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Então nós vemos que Jesus viveu como um ser humano comum, como um ser humano normal, uma vida comum de uma criança normal israelita. E a nossa lição evidencia ainda que sua relação com o Pai, ou seja, com o Pai que o enviou, seus princípios de vida e sua disposição em resolver problemas, ou seja, como ele agia, o seu modo de proceder, como ele atuava como enviado de Deus, como Messias, eram dignos de uma pessoa sábia. Por isso, provavelmente muito por isso, é que Lucas usa essa expressão, que Jesus crescia em sabedoria. Depois é que, conforme o segundo subtópico, Lucas evidencia que Jesus crescia em estatura. Então, Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, ou seja, Lucas está citando ou fazendo referência literalmente ao crescimento físico, né? Ao crescimento como pessoa, como ser humano, estatura física mesmo. Então Jesus crescia em sabedoria e Jesus crescia em estatura. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos de idade e tinha a estatura normal, a estatura média de qualquer outro judeu. Então Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura e terceiro subtópico, crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. E aqui nós vemos que a graça, nesse contexto, o relato de Lucas aqui, que Jesus crescia na graça para com Deus, diz respeito ao fato de que, ou tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e à sua missão, quanto a quem ele era como enviado de Deus e a missão que Deus tinha dado para ele, o Pai tinha dado para ele. A lição nos mostra que essa consciência que Jesus tinha a respeito da sua natureza, de quem ele era e da sua missão, pode ser constatada como no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores. Nós vemos que ali Jesus age tendo consciência de quem ele era e da missão que ele tinha. Porque quando os seus pais chegaram, depois de 3 dias o encontraram ali discutindo com os doutores, eles vêm até Jesus, e aí nós vemos, conforme a nossa lição relata, que Jesus, de forma gentil, respondeu aos seus pais. Lucas 2,49. Por que é que vocês me procuram? Por que é que me procuráveis? Por que vocês estavam me procurando? Né? Não, vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ou seja, vocês não compreendem que eu sou o Messias? Vocês não compreendem o propósito da minha vinda? Vocês não compreendem a minha missão? Eu estou aqui fazendo a vontade do Pai, eu estou cumprindo parte da minha missão, né? Então nós vemos que a graça para com Deus era nesse contexto, porque Jesus tinha consciência da sua natureza, da missão que o Pai o tinha dado, e ele cooperava com isso. Ele agia conforme a vontade do Pai. E a graça, e essa expressão que Jesus crescia em graça diante dos homens, diz respeito ao fato de que Jesus tinha a ver com a personalidade carismática de Jesus. Ou seja, crescer na graça para com os homens diz respeito ao fato de que Jesus tinha um carisma. A sua personalidade demonstrava uma pessoa carismática, uma pessoa que tinha carisma, uma pessoa que sabia atrair as pessoas para ouvir aquilo que ele tinha para falar, para dar atenção à sua mensagem. Então Jesus tinha esse carisma. E para finalizarmos, quarto e último subtópico, lições importantes. Nós vemos aqui que, ao olharmos para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e
principalmente espiritual. Então, o desenvolvimento de Jesus, olhando para a história familiar de Jesus, nós podemos tirar lições sobre como devemos educar os nossos filhos, educar como os cristãos devem educar os seus filhos. Porque nós precisamos nos preocupar com o desenvolvimento dos nossos filhos. Precisamos nos preocupar com o desenvolvimento emocional? Sim. Social? Sim. E espiritual? Principalmente desenvolvimento espiritual. A lição diz que os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Então nós precisamos, como pais, ter essa consciência que a responsabilidade é nossa de proporcionar aos nossos filhos um ambiente que seja propício, um ambiente que seja favorável para que os nossos filhos possam se desenvolver de maneira saudável. A lição diz ainda que outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus, que não manifestaram predileção por um dos filhos. Então, Jesus sendo um filho especial, eles não desmereceram os outros filhos. Isso é um grande exemplo para nós. Precisamos ter cuidado. Tem família que tem um filho pregador ou cantor. Aí eles tratam ali quase como que um semideus. E aí, de certa forma, até esquece de dar atenção para os outros filhos. Então, nós temos aqui um grande exemplo. Você tem um filho que tem um grande chamado, que um filho especial, para um propósito divino, específico, especial, abençoador. Glória a Deus. Cuide muito bem deles. Mas não desmerecendo os outros, não deixando de dar atenção aos demais filhos. Nós vemos que equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação de nossos filhos. Então nós temos uma lição aqui que nos dá um norte quanto a como vamos criar filhos saudáveis, quanto ao contexto moral, quanto ao contexto social, quanto ao contexto emocional e principalmente a vida espiritual. Então nós podemos concluir vendo que a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. Eu quero extrair lições para formar bem a minha família, principalmente no contexto espiritual e cristão. Olhemos para os exemplos belos da Bíblia, principalmente a história da família de Jesus. Que a nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Eu encerro dizendo que precisamos nos preocuparmos para que possamos alcançar o grande objetivo, que é proporcionar um ambiente onde nossos filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada. Que Deus continue abençoando a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Inscreva-se em nosso canal. Deixe o like, deixe o teu comentário e detalhe. Não esqueça de ativar o sino da notificação. Que toda vez que a gente postar um vídeo, você recebe lá no seu celular, no seu aparelho, a notificação do vídeo que a gente acabou de disponibilizar. Breve traremos a última videoaula desse trimestre, o segundo trimestre de 2023, com o tema A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.